pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Palavras de esperança. A partir de hoje nós vamos meditar os Salmos. Hoje nós vamos começar com o primeiro Salmo na Bíblia, do versículos 1 ao versículo 6, o título, Os Dois Caminhos. Vamos refletir o que Deus quer falar conosco através da leitura desse dia de hoje. Então, que seja um dia muito abençoado, que nós possamos juntos, em unidade, unidos em um só coração, viver com todo carinho esse tempo do advento, esse tempo de preparação para a chegada do Senhor no nosso coração, na nossa vida nesse Natal, e que nós possamos neste momento então abrir o nosso coração para acolher a palavra que o Senhor traz a cada um de nós. Vamos à leitura. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, a sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Amados irmãos, vamos ver o que está escrito no rodapé da Bíblia Ave Maria, no sentido do que esse salmo quer dizer para nós. Depois nós voltamos a explicar e a rezar com cada versículo. Salmo 1, versículo 1, onde aparece a palavra feliz, está escrito assim: esta palavra abre o saltério. Desde o começo levanta o grande problema do bem e do mal, que ecoará através de todo o saltério nos lábios do justo, assim como na zombaria dos ímpios. A questão se sublimará lentamente até a palavra do Mestre. Bem-aventurados os pobres. O justo e o ímpio, a bondade e a maldade estão aqui como pórticos do saltério inteiro. Ou seja, o primeiro salmo da Bíblia já dá uma direção daquilo que será retratado, relatado, falado, rezado dentro dos 150 salmos que a Bíblia nos traz. E hoje, o primeiro salmo, ele fala do caminho do bem e do caminho do mal. Resumidamente, ele vai nos dizer a respeito daquilo que cada caminho tem como resposta. E aqui cabe a seguinte reflexão: o que nós estamos plantando? Porque o que estivermos plantando, é claro que nós vamos colher. Qual caminho você tem buscado viver? O caminho de Deus? O caminho do bem? O caminho da caridade? O caminho do amor? O caminho do perdão, da compaixão? Ou você tem buscado o caminho das inimizades, da discórdia, da raiva, da vingança, do ódio, de maus pensamentos? Qual tem sido o seu caminho? Qual tem sido a sua escolha? Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, e não trilha o caminho dos pecadores, e não se assenta entre os escarnecedores, os zombadores. Então, feliz daquele, de acordo com o salmista, feliz daquele que luta para viver no caminho do bem. Até porque o caminho dos ímpios, o caminho do mal, ele vai nos levar à perdição eterna. Cada um de nós que acompanhamos essa palavra de esperança, eu tenho certeza que nós não queremos o caminho da perdição eterna, nós queremos o caminho do céu. Como diz o próprio Jesus, esse caminho do céu, então nós temos que preparar para
porque a porta é estreita. Nós temos então que ter perseverança, ter persistência, muito amor do coração para alcançar esse caminho de Deus, que o próprio Jesus vai dizer depois no Evangelho: eu sou o caminho, eu sou o caminho, não é um dos caminhos, é o caminho. Então cada um de nós somos chamados a seguir por esse caminho que nos leva à salvação, esse caminho que é o próprio Jesus. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite, ou seja, feliz daquele que está a serviço do Senhor. Qual pastoral que você atua na igreja? Qual movimento? O que você já faz em favor dos irmãos? Porque às vezes não está inserido em nenhuma pastoral, em nenhum movimento, mas é alguma pessoa caridosa, é uma pessoa que vive a sua fé, que conhece, que quer, de alguma forma também contribui com o irmão, né? Então, feliz daquele que se coloca à disposição de Deus, né, no seu serviço, na sua caminhada. Isso vai com certeza ser motivo de alegria para o seu coração e também motivo de muita alegria para o coração do nosso Deus. Versículo 3 diz assim: essa pessoa que faz isso, que planta, ou melhor, que busca o caminho de Deus, está no serviço de Deus, ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo que empreende prospera. Então o salmista compara o justo, né, o homem de boa vontade, aquele que faz a vontade de Deus, que busca as coisas de Deus, que está no caminho de Deus a todo instante. O salmista compara essa pessoa a uma árvore plantada na margem das águas correntes, né, que dá o fruto na época própria e sua folhagem jamais murchará, porque suas raízes estão profundas e próximas à água, recebe o alimento necessário para a sua existência e por isso ela jamais murchará, ela jamais perderá a cor, a vida, o brilho. E assim também é o cristão, quando ele escolhe viver com Deus, escolhe viver na presença do Pai, com certeza a sua vida prospera, a sua folhagem não murcha e, é claro, os frutos virão na época certa. João, mas eu sou uma pessoa que sigo a Deus e parece que a minha vida dá tão errado, tanta coisa ruim que acontece. Meu irmão, infelizmente a batalha do cristão será até o último momento. O inimigo não vai nos deixar em paz, ele vai de todo instante querer colocar na nossa cabeça: por que você erra? Tem tanta coisa dando errado na sua vida. E aí ele vai tentando colocar mentiras no nosso coração, né? Por que você ouve essas palavras de esperança? Por que você vai na missa? Por que você ouve o evangelho? E se a sua vida está ruim, se você está sofrendo, né? Então assim, o que não vai faltar são indagações que o inimigo vai colocar na nossa cabeça e que as pessoas que às vezes são até usadas por ele também vão chegar a dizer para você: você é uma pessoa que reza tanto, olha que bagunça que está a sua vida. E aí muitos vão começar a concordar e abandonar o caminho de Deus, né? Só que, irmão, o caminho do bem, o caminho que é o próprio Jesus, ele vai conduzir à salvação. Independente se ele vai ter batalha, guerra pessoal, problema, dificuldade financeira, independente disso, garra na mão de Deus e vamos em frente nesse caminho. Não tem jeito. A resposta para nós, o bem que eu quero, aquilo que eu realmente quero, buscando nesse caminho que é de Deus, é a salvação. Se nesse mundo, como diz a palavra, nesse mundo tereis aflições, o próprio Jesus vai dizer: coragem, eu venci o mundo. Então nesse mundo nós teremos guerras, aflições, problemas, dificuldades, mas nós precisamos saber que ao escolher o caminho de Deus, o próprio Deus enviará seus anjos, o próprio Deus enviará o teu Espírito para nos socorrer, para nos fortalecer e nos conduzir à vida eterna. Vamos ter essa decisão convicta no nosso coração, buscar o caminho de Deus, buscar as coisas de Deus, e através dessa grande graça, com certeza, meu irmão, minha irmã,
na direção, com pés firmes no chão, convicto a alcançar, pela graça de Deus, um dia a vida eterna, o paraíso, a Jerusalém celeste. Vamos terminar a leitura aqui dizendo no versículo 4 assim: os ímpios não são assim, mas não são como aqueles, vamos usar a expressão correta aqui, não são como aí os homens de bem, aqueles que escolhem um bom caminho, que são como a árvore plantada na margem das águas correntes. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva, por isso não suportarão o juízo. Nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, ou seja, não alcançarão a vida eterna aqueles que plantaram o mal, que não buscaram o bem, tiveram oportunidade, mas não buscaram a Deus, tiveram oportunidade, mas não se arrependeram, não se converteram. Então, a palavra vai muito direta ao assunto. Somos chamados a viver o bem, a fazer o bem, e é claro, buscando estar nesse caminho que é Deus, porque o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que não fazem a vontade de Deus, é o da perdição, é o caminho que leva aí ao inferno, a hiena, como dizem algumas expressões. Então hoje, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a refletir: onde eu quero passar a minha eternidade? Qual o caminho? O que eu estou plantando? O que eu estou buscando? De que forma que eu estou vivendo? Da forma que eu estou, como e para onde Deus vai encaminhar a minha alma? Reflita nisso, é uma palavra bem direta, é uma reflexão bem oportuna, bem própria para esse tempo do advento, nos abrindo ao novo, nos abrindo ao querer de Deus, nos abrindo à sua vontade. O versículo 6 termina dizendo: porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Você ouviu isso, irmão? O Senhor vela, protege, caminha do lado do caminho daqueles dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Hoje eu queria que você guardasse isso no coração. Qual o caminho você tem buscado? Qual caminho você tem lutado para permanecer? Você tem buscado o caminho de Deus? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Buscar sempre estar próximo a Ele? Então, que você possa então refletir isso. Qual o caminho você tem buscado? Qual caminho tem sido que você tem colocado os seus pés de forma firme, de forma confiante, de forma verdadeira e real? Qual o caminho? Responda para o Senhor e responda para você mesmo. Antes que alguém depois pergunte o que é ímpio. Ímpio é aquele que não tem fé, o incrédulo. Ímpio é aquele que não busca a Deus, é aquele que não tem fé, é aquele que caminha longe da presença do Senhor, Como alcançar a salvação se eu não tenho fé? Como alcançar a salvação se durante toda a minha vida eu plantei perdição? Então que essa reflexão fique muito firme, muito clara no meu e no seu coração. O que nós estamos plantando? Qual caminho nós estamos trilhando? Senhor nosso Deus, na vossa presença nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, eu me coloco cada um dos meus irmãos pedindo: dai-nos o teu Espírito Santo para sabermos fazer as melhores escolhas da nossa vida. Escolhemos o bom caminho, escolhemos fazer o bem, escolhemos viver a fé. Não sejamos ímpios, não sejamos homens sem fé, mas homens com a fé viva, com a fé real, com a fé verdadeira em Cristo Jesus. Ele que nos orienta, Ele que nos conduz, Ele que nos fortalece. Dai-nos essa graça, Senhor, de buscar com muito amor, com muita entrega, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que é o próprio Cristo. Dai-nos essa graça, Senhor, de termos no coração um firme propósito
de buscar o Senhor com todas as forças, com todo o desejo do coração. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos viver essa semana por inteiro na presença do Senhor. Meus irmãos, guardem bem isso no coração, baseado na palavra de hoje. Sede santos como Deus é santo. Faça a escolha sempre do caminho do Senhor, porque Ele mesmo deixou muito claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Bom dia a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.